bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano. E como prometido, vamos discorrer então sobre a ideia do desaparecimento dos rituais. Ideia trazida por Byung-Chul Han dentro da perspectiva da sociedade digital. Como eu falei no vídeo anterior, a ideia de ritual ela evoca a ideia de uma atenção profunda, de uma ligação comunitária, de uma experiência de passar do tempo que requer uma duração, uma durabilidade, uma ideia de permanência, né? E ao mesmo tempo de desacoplamento do sujeito em sua relação consigo para se acoplar a um comum, a um conjunto de pessoas, a um conjunto de técnicas que transformam, né, este sujeito, transformam a sua forma de ver o mundo, de se sentir no mundo. E a gente sabe que os rituais, eles não se prestam ao indivíduo em particular, os rituais se relacionam à ordem do coletivo, né? E falar em coletivo diz respeito também a esquecer um pouco, né, toda essa parte individualista. Rituais criariam então uma comunidade de ressonância, vai dizer Byung-Chul Han, capaz de pensar em elementos comuns, fazer coisas em comum, ressoarem de maneira comum para um conjunto, para um grupo específico de pessoas. Sem a ressonância, a gente acaba se isolando, né? Então, quando ele fala que o ritual está desaparecendo, é também como se a dimensão do outro, a dimensão da alteridade, ela também estivesse desaparecendo. Likes, seguidores, curtidas, amigos digitais, não constroem, a vida no digital não constrói um corpo de ressonância, apenas aprofunda o individualismo egóico. Muito bem. E o Brasil? E o Brasil que foi forjado, né, nessa visão do nosso país que segue, né, forjada na ideia de que a gente é um povo que ritualiza muito a nossa existência. Rituais sagrados e rituais profanos, né? Até a ideia de sagrado e profano, essas divisões, elas estão um pouco borradas. Nós nascemos né, deste processo, né, de afrodiaspórico, desses processos de invasão, de morte, de estupros, de pilhagem, de toda sorte de infortúnios, né? A colonialidade, ela traz isso marcado na nossa existência, na nossa história. Só que nós somos um povo muito ritualístico. A gente conseguiu, enquanto povo, resistir a toda essa questão colonial e ritualizar a existência dos antepassados, e ritualizar a nossa forma de contar essa história do nosso país. A gente resiste todos os dias fazendo rituais, fazendo as macumbas, despachando nas encruzilhadas. A gente resiste nas reuniões coletivas, na forma como a gente tem a nossa fé, né? Então, falar em desaparecimento de rituais aqui no Brasil é algo um pouco estranho. Na verdade, é algo até contraditório. A gente pode sim apontar como tendência uma diminuição, né, dos momentos de festa, dos momentos de vida em que a gente de fato festeja os mortos, os nossos mortos, em que a gente respeita os nossos mortos, contando a história deles, lembrando deles, fazendo ritual para eles.
isso talvez esteja reduzido. Não sei, não é possível medir isso. Não é possível dizer que hoje tem muito menos ritual do que tinha antigamente. O que a gente vê é que existem processos cada vez mais, né, de intolerância religiosa contra esse tipo de ritual. A gente vê também que existem processos em curso de individualização ou de transformação de práticas milenares, de práticas centenárias, né, que hoje se convencionou chamar macumba, mas são muito mais densos, né, como vai dizer Luiz Antônio Simas, envolvem muitas outras dimensões que o que engloba, né, o termo macumba ele é muito amplo e envolve múltiplas formas de existir, que é essa questão de lidar com o vivo, com o morto, com os animais, essa forma de enxergar o mundo através de outras lentes que não a lente subjetiva, única, do homem ocidental, uma visão até heteronormativa. A gente tem outras maneiras de enxergar o mundo. Isso se dá pelos rituais. E tudo bem, estamos atravessados pelo digital, estamos atravessados por essa cisão, por esse apartamento, estamos cada vez mais distantes uns dos outros, mas ainda nos reunimos para fazer festa, ainda nos reunimos para fazer rituais, a gente ainda consegue pensar, e é no ritual, principalmente, que a gente pensa o coletivo, que a gente se enxerga enquanto coletivo, enquanto país, em que a gente conta a nossa história para o mundo e para a gente mesmo, né? Então, por mais que a comunicação digital consista cada vez mais nessa tendência de separar a gente, de forjar uma subjetividade narcísica, e por mais que isso também, todos esses agentes desses rituais estejam presentes nas redes sociais, estejam fazendo parte desse jogo, existem momentos de quebra, existem momentos em que a gente deixa um pouco isso de lado para viver o ritual, né? Os nossos corpos são lugares de memória, os nossos corpos carregam internalizados os valores do nosso país, do povo, né? Dos seus antepassados, de todas as experiências de resistência e de luta. E os rituais são um momento em que a gente também cede os nossos corpos para que outras energias tomem conta, outras histórias sejam contadas através dos nossos corpos, outros saberes sejam sedimentados e sejam repassados adiante. É nesses momentos em que fica muito claro que a ideia individualista de sociedade moderna ou contemporânea, do indivíduo com seu corpo e sua psique e sua vida privada, tudo isso meio que cai por terra, porque a gente está contando uma história coletiva, a gente está criando e reproduzindo um saber, né, que vem de referências anteriores e que diz respeito a um grupo muito maior de pessoas e que não necessariamente diz respeito a nós. Quantas pessoas existem que, de alguma maneira, cultuam seus antepassados, seus ancestrais não apenas de sangue, mas seus ancestrais políticos, seus ancestrais sociais, ou seja, as pessoas que no seu país lutaram e fizeram história, né, para resistir mesmo ao colonialismo, à exploração, ao racismo, à homofobia. Milhares de pessoas. E a gente ritualiza a nossa existência. Todos os dias, todas as vezes que a gente faz festa na rua, todas as vezes que a gente bate tambor, todas as vezes que a gente dança, todas as vezes que a gente traz uma comida e realiza uma refeição em comum, comida essa que tem uma referência de outros lugares, de outras épocas, de outras eras, toda vez que a gente, né, entoa um canto, um ponto, a gente acende uma vela. Então é muito complicado, né, a gente pensar desaparecimento dos rituais, porque a gente é resistência, né? A comunidade, ela é resistência.
Então, por mais que estejamos diante de um processo que me parece irrefreável, né, de desaparecimento de uma vida comunitária, ainda há esses espaços de comunidade, como espaços de terreiro, espaços de jogo de capoeira, espaços de criação artística, espaços de resistência se colocam, né, e continuam, né, a propagar toda essa questão comunitária. Então, a mensagem que fica é: leiam Byung-Chul Han, leiam O Desaparecimento dos Rituais, mas com muita atenção, e não esqueçam de ler também os nossos autores brasileiros, principalmente com relação a estudos decoloniais, para a gente fazer esse contraponto.